dos eventos na Ucrânia. A qualquer momento a guerra pode começar, então existem várias versões sobre essa guerra. Na verdade, basicamente, nós temos de um lado os Estados Unidos dizendo que essa guerra vai começar a qualquer momento, de outro lado, Vladimir Putin dizendo que não tem a menor intenção de começar essa guerra. O próprio governo ucraniano já se posicionou a favor de não haver uma guerra, mas a tensão é crescente e alguns analistas já apontam que dentro dos próximos dias essa guerra vai começar. E qual vai ser a região? O Donbass, né? A região leste da Ucrânia. Então a gente vai falar sobre o histórico recente da Ucrânia, as principais disputas políticas e por que lá no leste isso vem acontecendo. Então é importante a gente entender que a Ucrânia é dividida etnicamente, basicamente na população que é ucraniana e no leste a população que tem uma origem russa, né? Então, a Ucrânia, pessoal, fazia parte da União Soviética. Então, há influências do processo histórico mais longo sobre a formação da Ucrânia atual. Então, nós podemos ver nesse mapa que as regiões em amarelo são regiões falantes do ucraniano e as regiões em laranja são falantes do russo. Então, isso gera tensões na Ucrânia, porque, por exemplo, as regiões ao leste querem que a língua russa seja reconhecida como a língua oficial daquelas regiões, né? Então, principalmente a região do Donbass, que concentra o Donetsk e Luhansk, né, duas regiões mais ao leste, né, que inclusive estão envolvidas no conflito atual desde 2014 e 2015, tem um dos pedidos sendo esse, do reconhecimento da língua russa como sua língua oficial. Aqui nós temos outro pomo de discórdia, que é o da Crimeia. Então vocês estão vendo aí que ali nesse mapa mostra a capital, Kiev, né, o rio de Dnieper, e ali a Crimeia, né, no Mar Negro, tá? O que a Crimeia representa de discórdia? Que é o seguinte: a Crimeia tem uma população etnicamente russa, né, na sua maioria. Então isso gera uma discórdia porque em 2014 o Vladimir Putin, presidente da Rússia, conseguiu com que a Crimeia fosse anexada à Rússia novamente. Por que novamente? Porque a Crimeia era da União Soviética. Nos anos 50, o líder soviético da época, né, o Khrushchev, fez uma cessão muito polêmica da Crimeia para a Ucrânia, né? Lembrando que a Ucrânia era uma república e a Rússia também era uma república, as duas faziam parte da União Soviética. Então, isso é polêmico. Nós fizemos um podcast recentemente onde nós mencionamos isso com mais detalhes. O que interessa aqui para a gente entender é que em 2014, então, a Crimeia volta a ser da Rússia, né? Teve uma sequência de eventos ali que foi conhecida como o início da Guerra Civil Ucraniana, porque teve a derrubada do presidente da época, Yanukovych, e aí, nessa sequência, a Rússia, percebendo a influência cada vez maior do Ocidente, segundo as acusações russas, então tem essa iniciativa de conseguir de volta a Crimeia, né? Então consegue de volta a Crimeia por meio de um plebiscito, e aí isso gera muitas críticas por parte do Ocidente, porque a Ucrânia, naquele momento, em 2014, tinha ali um distúrbio muito grande por causa dos eventos que estavam derrubando o governo da época, que era o governo do presidente Yanukovych. Então a Crimeia é uma região também de interesse. Por quê? Porque nos anos de 2010 até 2013 e 2014, havia negociações de que empresas como Shell, também Chevron, iriam explorar o gás e o petróleo da região, né, ali no Mar Negro, próximo à Crimeia. E aí, como o presidente Yanukovych acabou dando preferência para a Rússia, então acabou se gerando toda a sequência de eventos políticos posteriores, né? Porque a Ucrânia acabou sendo sacudida aí por revoltas violentas que acabaram tomando, né, Kiev, obrigando Yanukovych a sair da capital e aí depois buscar abrigo na Rússia, né? E aí foram realizadas eleições. Ampliei um pouquinho aqui o mapa que eu mostrei antes, né? Tá ali Luhansk e Donetsk, né? Duas regiões ao leste. Então ali que vai estourar a revolta contra o golpe de 14, né? Então são duas regiões que não aceitam esse golpe, né? E aí proclamam repúblicas nesses dois lugares, e aí vão ter o apoio russo, né? Bom, pessoal, é interessante a gente ter aí um histórico de como foram os governos ucranianos, né? Uma sequência rápida aqui só para a gente se situar. Então esse aí é o Leonid Kravchuk, que foi o primeiro presidente ucraniano depois do fim da União Soviética, né? Então, a partir de 1991 até 1994, ele vai ser o presidente da Ucrânia. Ele pega aquele contexto de desmantelamento da União Soviética, de independência de todas as repúblicas, então ele foi o primeiro presidente, né? Este é o Leonid Kukma, pessoal, ele é o presidente que vem logo depois, né, o segundo presidente então da Ucrânia, que vai ficar de 94 até 2005. Ele tinha uma aproximação com a Rússia, né? Inclusive quando
Vladimir Putin assume o poder pela primeira vez em 2000, ele teve uma aproximação com Leonid Kuchma, que visava então uma integração maior da Ucrânia com a Rússia, né? Então a Rússia, né, como o Vladimir Putin tem aí o histórico de ter tido uma posição importante na época da União Soviética na KGB e também ter esse caráter mais nacionalista, então é interessante recriar esses laços, né? E isso não vai ser bem visto pelos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos vão querer que a Ucrânia fique subserviente aos interesses ocidentais, né? Então isso gera ali muita desconfiança dos eventos que iam acontecer depois. Pessoal, em 2005 nós tivemos a Revolução Laranja na Ucrânia, né? Então é aquilo que alguns historiadores hoje chamam de parte das revoltas coloridas ou revoluções coloridas, né? Por que Revolução Laranja? Porque a coligação responsável por essa revolução tinha a cor laranja, né, como o seu símbolo. Então temos um pleito que vai ser entre Yanukovych, né, um nome mais ligado à Rússia, e Yushchenko, que era mais ligado ao Ocidente. Então Yanukovych vence as eleições e o lado de Yushchenko não aceita, então vai ter acusação de fraude, as pessoas vão para a rua para acontecer das eleições serem canceladas e realizadas novamente. Com a realização do novo pleito, o Yushchenko, candidato então mais ligado aos interesses do Ocidente, vence e a Yanukovych acaba sendo então preterido, né? E aí o que ocorre, pessoal, é que então o Yushchenko vai tentar essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente, e aí sempre ali tendo a sombra do Yanukovych, que ainda continuava sendo uma figura muito importante na política da Ucrânia. Bom, pessoal, é interessante falar o seguinte, que na época da Revolução Laranja, o Yushchenko, quando a primeira votação, acusou os seus opositores de terem feito uma tentativa de assassinato em relação a ele. Então, ou seja, tentaram matá-lo usando veneno, né? Tanto que ele vai aparecer em algumas fotos com o rosto um pouco diferente, né? E ele vai dizer que é influência desse envenenamento. Então isso ajudou a mobilizar todo o seu eleitorado, né, a ir para a rua também, né? Então esses eventos, né, aí que, como atentados, por exemplo, costumam causar comoção, né? E foi o caso da Ucrânia também. Então Yushchenko acabou vencendo, né, a eleição no segundo momento, como eu disse para vocês. Apesar de Yushchenko ter assumido a presidência, ele não conseguiu conter a ascensão de Yanukovych. Então Yanukovych acaba vencendo as eleições seguintes, em 2010. O candidato do Yushchenko, pessoal, era uma mulher chamada Yulia Tymoshenko, que enfrentou o Viktor Yanukovych nas eleições de 2010 e acabou perdendo, né? Então Yanukovych acabou sendo o vencedor e assumindo, então, tendo ali essa aproximação com a Rússia, ele vai ficar dividido porque a União Europeia, na época, começa a oferecer o acordo de aproximação, né? E aí ele vai ter que decidir entre União Europeia e também uma possível entrada na OTAN e, do outro lado, a aliança com a Rússia, né? Então ele tinha que decidir entre Rússia e União Europeia / OTAN, né? Então essa era a escolha que ele tinha que fazer. Pessoal, o Viktor Yanukovych, apesar de na mesma época do seu governo Shell e Chevron, por exemplo, terem lá já assinado acordos para explorar o petróleo e o gás na Crimeia, ele vai acabar aceitando os acordos com a Rússia. Para ele era mais vantagem, então ele trabalhou dessa forma, fazer esses acordos. E aí, pessoal, o resultado vai ser que vai começar um grande movimento contra o Yanukovych logo em seguida. Então a OTAN, a União Europeia, não satisfeitas com esse movimento, vão começar a protestar, dizendo que há influência russa na decisão do Yanukovych, e aí então vai se começar toda uma tensão na Ucrânia. E aí, pessoal, o resultado vai ser uma grande guerra civil a partir de 14. Então você tem a deposição do Yanukovych, né, e a sua fuga para a Rússia, você tem a Crimeia sendo anexada pela Rússia, né, por causa do plebiscito conseguido. E aí você tem a declaração de independência na região do Donbass, né, Donetsk e Luhansk, que são grandes regiões produtoras de siderurgia, né, então carvão, ferro, e também tem indústria militar ali, são províncias, regiões muito importantes aí na questão até da renda per capita da Ucrânia. Então o que acontece é que manifestantes, eles vão tomar Kiev, eles vão fazer vários protestos, inclusive até com presença de grupos neonazistas, né, como o Azov, né, como o Aidar, e aí dessa forma a Ucrânia vai ser sacudida. Então o governo de Kiev, em primeiro lugar, vai ser tomado, né, e aí vão se gerar aí
as eleições, né, para você ter um novo governo na Ucrânia. E aí quem vai vencer isso? Quem vence as eleições, pessoal, é o Petro Poroshenko. Importante entender, pessoal, que a grande figura aí escolhida pelo Ocidente para ficar no lugar do presidente Yanukovych na sequência desses eventos é o Yatsenyuk. Só que ele não vai ser o presidente, ele vai ser o primeiro-ministro. Ele era uma pessoa que era preferida, né, inclusive de uma grande pessoa influente nos Estados Unidos, chamava Victoria Nuland, dizendo que esse era o homem que os Estados Unidos precisavam na Ucrânia. Esse era o homem da OTAN. Então Yatsenyuk, como uma pessoa das finanças, que vai ser o primeiro-ministro, ele vai acabar tendo muita influência aí nos destinos da Ucrânia na época. Então ele vai aproximar mais ainda a Ucrânia da União Europeia. Só Petro Poroshenko era um grande industrial do chocolate, dos doces em geral. Ele tem uma marca chamada Roschen. E aí, dessa forma, ele vai governar a Ucrânia nesse momento. Só que o que vai ocorrer, pessoal, é que a popularidade do Petro Poroshenko, que no início era boa, vai começar a cair. Principalmente em 2016, quando o nome dele aparece nos Panama Papers, né? Panama Papers foi uma lista que mostrava políticos, né? Nomes de centenas de políticos que tinham dinheiro em offshores, né? Então, o Petro Poroshenko foi uma dessas pessoas. Então, começa a cair a popularidade dele a partir daí, e também porque a Ucrânia não consegue manter um crescimento ali muito sustentável, né? Aliás, o que acontece é que quando começou a Guerra Civil, e aí a Guerra Civil ainda continuou nos primeiros momentos aí do governo do Petro Poroshenko, o PIB da Ucrânia caiu 10%. Né? Então, desde 2014 até 2015, a queda foi brutal. Né? Então, o principal prejudicado pelas ambições da OTAN e da União Europeia, e aí nesse conflito com o Donbás, né, que era apoiado pela Rússia, foi a própria Ucrânia. Né? Então a Ucrânia teve essa queda aí, então a miséria crescendo muito. Desde setembro de 2014 até o início de 2015, houve a reunião entre as potências europeias para resolver a questão da Ucrânia. Então, de um lado nós temos a Ucrânia, de outro nós temos a Rússia, e aí nós vamos ter o acordo de Minsk celebrado na Bielorrússia, né? Minsk é a capital desse país. E aí, então, você tem o compromisso de que você tivesse o fim da Guerra Civil, né? Então, a Alemanha e França vão supervisionar o acordo. Não à toa, agora, né, nesses dias, quem tem mais posicionado pela solução do conflito de forma pacífica são os dois países, França e Alemanha. Né? Então, isso se baseia na questão dos acordos de Minsk. Logo depois, então, do governo Petro Poroshenko chegar ao seu final, você tem a ascensão à presidência do presidente atual Zelensky, né? O que é interessante do Zelensky, pessoal, é que ele é um presidente eleito que vem da TV. O Zelensky, pessoal, ele entra como um outsider, né? Aquela pessoa que não fazia parte da política, ele chegou a ser, então, ator de comédia, né? E vence as eleições. Então, ele é o atual presidente e já declarou também que o Ocidente vem criando muita atenção a respeito da presença das tropas russas na fronteira da Ucrânia, porque essas tropas já estão presentes desde o ano passado. A situação é a de que a Ucrânia e a Rússia em si já viviam uma espécie de esfriamento da tensão, mas aí na mídia ocidental e principalmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem declarando que a guerra pode começar a qualquer momento. Então a questão é, quem está realmente interessado nesta guerra? A questão é que os Estados Unidos vêm tentando incluir a Ucrânia na OTAN já há alguns anos, e a Rússia é contra. Então essa é a questão. E aí, nós já temos aí essa tensão existente na região do Donbás, que é a região industrializada, né, a região do leste, onde há Donetsk e Luhansk. Então, o que indica aí o histórico mais recente da Ucrânia é que talvez a guerra comece por ali. Bom, pessoal, então basicamente era isso que eu tinha para falar. Confiram também o podcast que nós gravamos recentemente falando sobre a crise da Ucrânia. Há detalhes ali que não foram colocados neste vídeo. Então, eu vou deixar o link aqui na sequência para vocês olharem. Então, é isso. A gente fica por aqui e até a próxima.